Darley e nossa amiga Manu. E nós estamos aqui porque o Senhor tinha um momento especial para nós nessa noite. A gente veio para cá para poder participar de um evento voltado à empresa. E a gente é muito amigo de Rafa e Arnaldo há muito tempo. Bem lá do começo, 2015 mais ou menos. E a gente viveu coisas extraordinárias no Senhor juntos. E quando eu disse que vinha para cá, e surgiu esse convite. E graças a Deus que nós estamos aqui. Porque a cada vez mais que eu conheço outra igreja, Verbo da Vida, eu tenho certeza que a nossa família é tão grande, mas tão grande. E eu já fui para vários lugares. E aonde eu chego, eu vejo isso aqui, excelência. E essa igreja é uma igreja excelente. Aleluia. Meus irmãos, eu vou ministrar um pouco hoje o que Deus colocou no meu coração a respeito de descansar. Um descanso que vem pelo Espírito. Se puder colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, eu agradeço. E o nosso texto base vai ser Êxodo 33:14. Mas antes da gente ler, eu só quero trazer uma analogia dos nossos tempos, né? O que nós estamos vivendo. Porque nós estamos em uma geração que ela é a mais conectada da história. Hoje nós temos um celular no bolso, onde nós passamos redes sociais, são tudo. Antigamente a gente ia para a igreja e levava a Bíblia. Hoje é difícil. E de muitas vezes, eu mesmo estou com o tablet aqui, mas muitas das vezes, se o celular descarregar, a gente não tem a espada na mão. Mas mesmo assim, com tudo isso, com tecnologia, com informação, com recursos, nós temos uma geração, nós não somos. Nós temos uma geração que nós vemos, que é a maior índice de ansiedade, de pressão emocional, de um vazio por dentro, porque onde a gente vê pessoas falando, eu tenho um vazio dentro de mim. E muitas vezes a gente vê essas pessoas correndo atrás de bebida, atrás de drogas, atrás de prostituição, para poder preencher uma coisa que a gente sabe como nós preenchemos. Mas por que isso? Porque o diabo entendeu que quando ele tira a nossa atenção, quando ele desvia o nosso foco, ele já ganha as pessoas. Porque muitas das vezes, meu irmão, a gente vê pessoas, não estou pecando, mas eu não estou em uma vida de bebedice, de prostituição. Só que, meu irmão, para a gente sair da presença não precisa de pecado. Só basta tirar o foco. Só basta dizer assim, eu não estou mais conectado. Por muitas das vezes a gente conecta em algo e desconecta de Deus. Mas nós temos que entender que existe uma presença que nós precisamos de estar conectados. Uma vez eu ministrando para os adolescentes lá na igreja, eu disse, nós precisamos ter a senha do Wi-Fi do Espírito. E realmente, meu irmão, onde nós estivermos, nós precisamos estar conectados. E por muitas vezes a gente acaba vendo pessoas que só estão cansadas. Pessoas que só fazem reclamar das suas vidas. Mas por que isso acontece? Porque nós, como pessoas, como seres humanos, nós não fomos feitos só para existir.
Nós fomos feitos para ter relacionamento e comunhão com Deus. E por muitas vezes, pessoas estão cansadas porque não têm um descanso do Espírito. E lá em Êxodo 33, essa história ela fala que Moisés estava na presença do Senhor e o povo disse: cadê ele? O que aconteceu com ele? Por que ele está demorando tanto? Um povo que Deus tirou do Egito estava caminhando com ele. Um povo que não viu falta durante esse tempo. Um povo que viu a mão do Senhor exercendo sustento sobre eles. Exercendo provisão, exercendo segurança. E por conta que o homem não estava por um certo tempo, eles disseram: cadê ele? O que aconteceu com ele? E eles disseram assim: nós precisamos fazer algo. E alguém com uma brilhante ideia disse: vamos fazer um Deus para a gente. Mas como a pessoa vai dizer algo dessa forma se eles estavam seguindo e vendo provisões, milagres, maravilhas, mas eles tiraram o foco? E por muitas vezes a gente precisa de alguém para estar aqui, ó. Olha o foco. Seja você essa pessoa que direciona um foco para seus irmãos. E quando Moisés veio, lá em Êxodo 33, 14, Deus disse assim: Deus não queria mais acordo. E em um momento Deus disse assim: eu vou mandar um anjo com vocês. E disse o Senhor: minha presença irá contigo, e te darei descanso. Só que no 15, Moisés disse o seguinte: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Eles entenderam que se fosse só o anjo não adiantaria de muita coisa. Porque o anjo ele ia trazer segurança como um exército, a provisão que Deus sempre dava a ele e o destino que Deus já tinha falado. Mas o que era mais importante, Moisés falou: se a tua presença não for conosco, não faz a gente subir. Porque ele entendeu, meu irmão, que o mais importante era a presença. E é nessa presença que nós encontramos descanso. É nesse Espírito que já está dentro de nós que nós encontramos o descanso do Senhor. E no Rema nós aprendemos que antigamente, na antiga aliança, o Espírito ele vinha sobre pessoas, ele vinha em locais, ele se manifestava em alguns momentos específicos. Mas, meu irmão, eu tenho uma notícia: o diabo, que na nova aliança onde nós estamos hoje, o Espírito está dentro de nós. Naquela época, meu irmão, que Moisés estava, mesmo ele sendo um homem de Deus, falando face a face, na época de Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, na época dos profetas, na época dos reis, eles não tiveram o privilégio que nós temos. Eles não tiveram o privilégio que nós temos. Porque o Espírito, ele já habita dentro de nós. Agora imagina o que aqueles homens fizeram com o Espírito sobre eles.
com homens como profetas guiando um povo. Imagina o que nós podemos fazer com o Espírito Santo dentro de nós. Aquele que é o Consolador, aquele que é o ajudador, aquele que é o nosso companheiro, que é o nosso amigo. Ah, meu irmão, o que nós podemos fazer? Porque a Bíblia fala que olha para aquele monte e fala, crendo, que ele vai ser lançado. Fale crendo, sem duvidar, que vai acontecer. Declare. Ah, existe falta? Falta. Na minha vida não. Na minha vida não, porque se eu falo crendo, sem duvidar, acontece. E não sou eu que falo isso, meu irmão, é a palavra. Não é um homem que está dizendo, faça isso, não. Isso aqui não é palavra de autoajuda, não. Não é um curso de coaching para você ficar... Não, meu irmão, isso é Bíblia. E eu tenho uma notícia para você. Isso não vai acontecer se você não crer. Você vai olhar para o lado, vai ver as pessoas vivendo isso, ou você vai olhar para o outro lado, vai ver as outras pessoas vivendo isso, mas se você não crer, não vai acontecer na tua vida. Agora arrisca crer. Arrisca. Ousa crer, sem duvidar, para ver o que vai acontecer. Ah, meu irmão, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Lá em João 14, 16, 17, diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Isso aqui foi a promessa que Jesus fez quando estava indo embora. Eu rogarei ao Pai. Você como pai, se teu filho pedisse algo bom que você pudesse dar, você daria? Imagina Jesus fazendo essa promessa: eu vou pedir a meu Pai para dar a vocês. Porque muitas vezes a gente pode olhar assim e dizer: rapaz, eu estou só. Ninguém olha por mim. Ninguém faz nada por mim. Irmãozinho Zezé lá da igreja nem ligou para mim para saber como é que eu estou. Fulaninho do Zezó nem quer saber como eu sou. O que está acontecendo, meu irmão? Existe uma presença dentro de você que faz você descansar. Que você não vai olhar para o que pessoas falam, você não vai olhar para situações que se levantam, porque existe uma paz dentro de você que te consola, que te guia. E nessa paz existe provisão, existe cura, existe libertação, existe vida plena. E nós entramos em um descanso em Deus quando nós entendemos que nós não precisamos e não podemos controlar as coisas. Muitas das vezes as pessoas estão cansadas hoje, porque elas pensam que tem que controlar. Eu tenho que controlar a minha vida, eu vou controlar. Se eu não fizer, não faz. Se eu não fizer, não acontece. Se eu não abrir mão disso aqui, não vai dar certo. Só que elas esquecem que a provisão vem do alto, que o socorro vem daquele. Porque eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ah, meu irmão. E por muitas vezes a gente quer dizer: eu vou fazer. Se levanta uma situação, se levanta algo e você diz assim: eu vou tentar, isso aqui
Vou resolver. E tenta. Aí quando não consegue, vou ligar para fulano. Vou ligar para o irmão tal. Tenta. Aí no final de tudo é que diz assim: e agora, Senhor? Simplesmente poderia ter feito: e agora, Senhor, no começo. Porque, meu irmão, nós não somos donos de nada que acontece aqui. Mas você é filho do dono. Você é filho daquele que diz assim: é e é. Você é filho do dono que diz: eu sou. Você simplesmente é filho, meu irmão. E não adianta você querer tirar isso sobre a sua vida, porque você é. Uma vez em uma conferência de ministro, João Roberto disse que foi para o centro comprar algo. E ele disse assim: quis comprar um negócio e não achei o dinheiro na carteira. Mas ele sabia que tinha, mas não baixou. E ele passou necessidade naquele dia. Ele queria comprar e não comprou. Aí quando ele voltou para casa, que ele pega a carteira que estava no bolso dele, ele olhou, não estava. Ele saiu procurando. Estava bem escondido uma nota de R$100. E o que foi que ele disse? Rapaz, eu passei necessidade tendo. E isso pode acontecer conosco, meu irmão. Porque nós temos o Todo-Poderoso dentro de nós. Vocês já ouviram aquela expressão, o rei na barriga? Nós temos o rei na barriga. E por muitas vezes a gente passa necessidade, ou a gente passa por coisas, porque a gente não exerce o que ele diz que nós somos. Nós não exercemos a autoridade que está no nome dele. Porque se todo nome se dobra ao nome dele, falta é um nome. Doença é um nome. Osteoporose é um nome. Dinheiro é um nome. Trabalho é um nome. E qual é o nome que não vai se dobrar sobre o nome dele? E ele fez o quê? Ele nos deu o nome dele, para que a gente usasse. E por que você não usa para descansar? Esse nome foi te dado, esse nome foi transformado para colocar dentro de você e você viver vida plena, vida tranquila, sem ansiedade, sem depressão, sem medo, sem julgo. A presença de Deus, ela não depende de lógica natural para descansar nele. Não depende da nossa capacidade. Ela reconhece que Deus é o dono da decisão de nossas vidas. A lógica natural muitas das vezes vai dizer: está faltando. E realmente está faltando. Às vezes o armário não tem. E realmente não tem. Mas fé é o que? É a certeza. Ele cria, meu irmão, para você. Ele faz se manifestar para você. Quantos e quantos relatos nós escutamos de irmãos na fé, de que está passando por falta dentro de casa, ora para o Senhor e de repente chega alguém na sua porta e diz: a senhora, acontece muito em vídeo de Instagram, a gente vendo isso, pode mandar trazer isso aqui para a senhora. E a pessoa lá dizer: eu estava orando ontem à noite, porque não tinha nada dentro da minha casa e chegou. O relato de uma mulher que disse que o pastor chegou na sua casa para orar com eles, para conversar, para tomar café. E a mulher disse que não tinha nada em casa, os seus 4 filhos. E eles chegam na sala
E o pastor chega e diz assim, eu vou orar com você, vamos orar aqui para a gente poder tomar café. E a mulher pensando na cabeça, que café que nem água tem? E tá ali os filhos, eram ela e 4 filhos, e eles orando, e dizendo assim, nós vamos tomar o que de café aqui? E ali orando, daqui a pouco a mulher, a irmã diz, eu vou na sala, na cozinha fazer o café. Fica aí orando, pastor. E a mulher vai e não volta. Aí vai um filho, não volta, vai outro, não volta, vai outro, não volta. Aí quando chega lá, olha assim, estava todo mundo ajoelhado e chorando. Porque enquanto eles oravam, os diáconos da igreja estavam com a Kombi cheia de coisa, colocando dentro de casa. Meu irmão, a provisão do Senhor independe do que nós podemos fazer. A provisão do Senhor sobre a tua vida não é pela tua força. Quando você tem uma palavra sobre a tua vida, não é o que tu vai fazer, meu irmão. É o que Ele falou. No entanto, nós temos a nossa posição e nossa responsabilidade. Porque se Deus disse a você que você vai ser um médico, se você não estudar, você não passa não. Mas existe algo determinado por Ele para acontecer. O que nós precisamos fazer, nós temos que fazer. Porque o que não compete a nós, Ele faz. Mas não seja negligente com a palavra da fé em relação a essas coisas. Porque se você precisa se manter firme, se mantenha firme. Se você precisa se manter íntegro, se mantenha íntegro. A presença do Senhor, ela vence toda a ansiedade. Em Filipenses 4, 6 e 7 fala o seguinte. Rapaz, aqui em Fortaleza o tempo passa mais rápido do que lá em Pernambuco. Passa mais rápido. Não sei se é porque a unção é... Filipenses 4, 6 fala o seguinte. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então não existe ansiedade em Cristo. Não existe depressão em Cristo. Se você está passando isso na sua vida, ou tem alguém na sua família passando isso, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Jesus já venceu. E só basta você entender isso. Só basta você dizer assim, realmente, Ele venceu. E crer, declarar, e já se ver como curado. Porque muitas das vezes a gente não recebe a cura porque nós não se vemos. Nós não recebemos a provisão porque nós não se vemos prósperos. Então creia, meu irmão. Creia. E existem alguns segredos para que a gente possa entrar em um descanso. Porque esse descanso que Deus prometeu a nós, ele não é automático. Porque se ele fosse automático, os crentes não viviam atribulados por aí. Ninguém ia ter aperreio. Por quê? Porque existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Mas, no entanto, está disponível para cada um de nós. Esse descanso no Espírito, ele está disponível para cada um de vocês. Repita comigo assim, está disponível para mim. Está disponível para mim. Está disponível, meu irmão. E ele é fruto de uma vida
totalmente alinhada com aquilo que Deus tem para nós. Um dos pontos que é chave para que a gente possa viver o descanso em Deus é a dependência de Deus. Porque como é que eu posso viver um descanso em algo se eu não dependo daquele algo? Como é que eu posso viver um descanso em Deus se eu não dou a Ele todo o controle para que eu possa viver em um descanso? Muitas das vezes a gente dá um exemplo meu, como empresário, a gente olha para as situações e acha que quem vai dar um descanso financeiro são os clientes, é o movimento, é isso, é aquilo. E meu irmão, o nosso Pai é o Deus da provisão, é o Deus do de repente, é o Deus do já é. Quantas e quantas vezes a gente viveu momentos extraordinários sem ter R$1 no bolso? Sem ter R$1 no bolso. Quantas e quantas vezes você tem um boleto se vencendo que você não tem aquele dinheiro, mas no dia está pago? Já aconteceu com vocês? Aí as pessoas dizem, não, foi de repente, foi do nada. Não, foi não, meu irmão, do nada não. Foi papai. Foi papai. E quando a gente fala isso lá fora, o pessoal diz, isso aqui lá é um doido. Sabe? Doidinho, não sabe não o que está falando não. Deixe eles pensar que nós somos doidos. Se nós somos doidos, vivendo a plenitude e a provisão do Senhor, deixe eles falarem. Deixe eles falarem. Porque existe esse descanso, meu irmão. E quando as pessoas falam de você, você está descansando. Quando as pessoas estão correndo atrás das coisas, você está descansando. Quando as pessoas estão com o coração atribulado, você descansa. Porque você aprendeu a depender do Senhor. Outra coisa é quando você está sensível a Ele. Porque aqui, nada daquilo aqui foi planejado. Mas Deus mandou falar sobre a vida dele. E eu descansei, meu irmão. Eu não sou de fazer isso, não. Eu não sou de fazer isso, não. Mas a palavra já ia dizer, né? As pessoas dizem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando Deus falar algo para você falar, faça. E fale. Não guarde para você, não. Às vezes o que ele estava precisando era ouvir isso. Às vezes o que a igreja estava precisando era ouvir alguém falando isso a ele. E se você acha, por que não falou comigo? É porque Deus tinha algo específico para ele. Mas a noite ainda não acabou não, amém? Receba, meu irmão. Receba. Porque se você veio procurando alguma resposta essa noite, não, eu vou para a igreja porque eu preciso receber uma palavra daquele irmão que vai vir de fora, porque ele não conhece minha vida. Se você veio esperando por isso, você já recebeu. Descanse. Descanse no Senhor. Faça a sua parte e descanse. Porque nada vai ser na sua força não, meu irmão. E Deus já sinalizou dentro de você. Deus já disse a você o que tinha que fazer. Não seja negligente no que for para fazer. Faça o que Deus falou para você fazer. Agora, acima de tudo, honre as pessoas que estão acima de você. Esteja em obediência dentro da igreja que você está. Siga os seus líderes. Porque onde há desobediência, o Senhor não opera não. Ele vai operar dentro da igreja, mas se você for desobediente, Ele não opera sobre a sua vida não. Então honra a unção que está sobre a vida do seu pastor. Honra a unção que está sobre a vida dos líderes do seu departamento. E aqui não é puxando o saco não. Isso é Bíblia. Honra, autoridades é Bíblia.
E o anjo da igreja é ele. E o líder que foi colocado por ele para ficar sobre a sua vida. Então honra é honra, independente em qualquer lugar. Honra é honra em Caruaru, honra é honra em Campina Grande, honra é honra aqui, meu irmão. E para você descansar, você tem que ter uma vida de honra. Uma vida íntegra na palavra. Uma vida de um homem e uma mulher de Deus, que não negocia os princípios. Porque é muito bom a gente chega um irmão aqui de fora e fala, você vai receber, você é próspero, você é isso, você é aquilo. Mas se você não estiver cumprindo princípios, meu irmão, não vai acontecer nada. Não adianta querer ter arrumadinho com Jesus, com Deus não, um jeitinho brasileiro com Deus. Eu acho que se o cabo chegar lá na porta do céu e disser assim, ó, eu sou brasileiro, ele disse, não venha com arrumadinho não. Venha não, que aqui não entra não. Meu irmão, seja íntegro em tudo que você faz. Seja santo em tudo que você faz. E você vai viver a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Independente do que as pessoas podem falar. Independente do que as pessoas podem dizer. Independente do que as pessoas podem desejar. Você vai viver o que Deus falou. Não o que as pessoas falam. Lá em Romanos 8,14 diz o seguinte: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quando você está sensível para ser guiado, esse descanso na sua vida, meu irmão, não agarre o que as pessoas falam. Creia no que Deus falou. A obediência é outro pilar essencial para que a gente possa viver a plenitude do descanso de Deus nessa terra. Lá em Isaías 48:18 fala o seguinte: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. O rio é calmo. O rio, por onde ele passa, ele leva vida. E esse rio é a tua paz. Esse rio do Senhor é onde leva e carrega a tua paz. Porque se tiver alguma impureza, ele carrega para longe de você. Mas você vive na plenitude. Se o louvor quiser já ir subindo, pode ir subindo. Não sei se vocês têm esse costume de vir para cá depois. Mas pode vir. Porque Deus ainda não terminou o que Ele tinha para fazer. E eu vou dizer algo a vocês, meu irmão. O descanso de Deus, Ele não anula os desafios que vai vir sobre a tua vida. Ele não anula as dificuldades que se levantam. Mas o descanso em Deus, ele significa a presença de Deus em nossas vidas. É como se eu entrasse na cova dos leões e o Senhor estivesse comigo. É como se eu passasse pelo mar furioso e o Senhor estivesse comigo. É como se eu estivesse lá em cima num avião, a turbulência vinha, mas o piloto é meu Pai. Meu irmão, descanse. Descanse independente de. Descanse. Descanse, meu irmão. Descanse. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a ser dirigido e guiado pelo Espírito. Aprenda, meu irmão, a depender dEle. Porque se você for uma pessoa bem-sucedida na sua vida financeiramente, você automaticamente é levado a não querer
depender. E esse é um dos grandes defeitos de pessoas que crescem financeiramente. Mas eu vou te dizer algo. Você pode ser milionário, bilionário e viver no descanso do Senhor. Quando você entender que as coisas não têm você, mas que você tem as coisas. E o dinheiro não tem você, mas o dinheiro, você que tem o dinheiro. Descanse nessa presença maravilhosa. Descanse nessa unção que o Senhor determinou sobre a tua vida. E quem descansa em Deus não precisa carregar o peso sozinho. Ele disse que o fardo dele é leve. E ele não chega para entregar mais um fardo leve. Porque se ele chegasse para entregar mais um fardo leve, nós estaremos com o nosso e com o dele. Ele troca. Joga, lança aos pés. Lança toda a ansiedade, todo medo, toda dúvida. Porque dúvida não vem do Senhor. Lança todo medo. Se entrega a uma presença manifesta. Se determine como Deus já te determinou. Declare todos os dias quem você é, meu irmão. Abra a sua boca e diga quem você é. Porque a unção do Espírito nesse lugar, ela paira nesse lugar. Mas se você não levar isso para a sua vida, meu irmão, só vai ser aqui. Viva essa realidade onde você estiver. Viva essa realidade onde você for, meu irmão. Você não foi feito só para ser filho na igreja, não. Você não foi feito só para ser bênção aqui dentro, não. Você foi feito para ser referência onde você passar. Você foi feito para ser referência de descanso onde você passar. Mas rapaz, aquele rapaz ali, ele não tem problema nenhum. Eu não vejo ele com a cara. Meu irmão, é porque ele aprendeu a descansar. Fique de pé, feche seus olhos. Oh, te adoramos, Pai. Oh, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, pela tua unção nesse lugar. Nós te agradecemos, Pai, porque nós vemos uma excelência nesse lugar. E nós declaramos, Pai, um novo tempo nesse lugar. Um tempo de descanso, um tempo de avanço, um tempo de expansão, Senhor. Pessoas chegando para esse lugar. Nós declaramos, Pai, 2 pessoas para cada cadeira dessa. Nós declaramos, Pai, essa igreja conhecida não só nessa região, Pai, mas em todos os lugares, Pai. Nós declaramos, Senhor, uma influência extraordinária saindo desse lugar e alcançando pessoas, Pai. Esse será um lugar conhecido como provisão. Esse será um lugar conhecido como um lugar de cura. Um lugar de transformação. E você, meu irmão, vai ser agente nessa revolução nesse lugar. Não queira deixar só as outras pessoas fazerem, mas se esteja pronto para fazer também. Esteja pronto para ser um agente de transformação nesse lugar. Nós te adoramos, Pai. São todos preciosos.